Ô Clemente, qual que é o revelário de hoje? O velho de hoje é Guns N' Roses. Guns N' Roses. Eu não vou tomar. Foda-se. É suco, velho. Ele fala que é uísque. Clemente, papo de hoje, banda importantíssima, hein? Guns N' Roses. Despertaram muitas paixões. Tem que tomar cuidado pra falar de Guns N' Roses, que tem de fã, né, velho? Cara, eles são a maior banda de hard rock Dos últimos tempos, eu né? acho. Foi numa época que você tinha o casaco de couro tava guardado no armário, né? Sim. As bandas não eram legais, né? Sim. As bandas da época do Guns N' Roses ali era aquele glam, que falam que é o glam, que é o Poison. Eram todas bandas mais inofensivas, mais bonitinhas, querendo agradar as menininhas. E o Guns... Aliás, o Guns começou, tipo, se você revendo a história, a base, né, a pré-história do Guns N' Roses, começou em 1982, né? Ou seja, plena época do punk, new wave e desse glam rock chatinho e cheio de purpurina no cabelo. É laque. Laque. Nossa, as fábricas de laque ganharam muito na época, meu. Não, 82 a gente fala que é o começo, porque o Slash tinha um amigo dele que era o Steven Adler, em Los Angeles. O Steven Adler não era de Los Angeles. Ficaram amigos, com aquela coisa de empatia musical, né? Pô, você gosta de rock? Eu também, então. Começaram a fazer uma banda. Steven Adler, baterista, Slash tocando guitarra. 2 anos depois, eles estão lá naquela Sunset Strip, onde tem todos aqueles bares, a Troubadour, Rocks e bababá. Cara, fui em todos já. Já foi em todos? Eu fui, eu fiz programa lá, muito legal. Foi aí que meu cabelo caiu, né? Que era muito laque. Muito laque. Foi a fase poser do inocente. Mas peraí, seu animal. 84, os caras vão lá e vem um show de uma banda chamada Hollywood Rose. Tinha o Axl e o Easy. Os dois caras que depois viram a compor o Guns N' Roses. Os dois eram de Indiana, foram lá tentar, todo mundo tentava a vida em Los Angeles, né? Era o berço das gravadoras, né? Era que nem o Rio de Janeiro era no Brasil, né? Eles ficou empolgadíssimos. O Slash fala, cara, quando eu vi o Axl cantando, eu falei, se a gente pegar esse cara e aquele guitarrista, a gente vai ter a maior banda do mundo. Cara, e pegaram, né? Pegaram. Assim demorou, né? Sim. Eles fazem umas bandas, tem ainda o LA Guns ali no meio, tem algumas bandas, o Road Crew, né, que era a banda do Slash, vão se misturando, até que em 85 eles fazem o Guns N' Roses. É tipo um funil, né? Tem um monte de gente trabalhando, fazendo som e vão sobrando os melhores. E naquela época a concorrência era brava, meu. Sim. Tá todo mundo, eles falam que em Los Angeles naquela época era um monte de flyer, todas as bandas divulgando, então para despontar naquela época era difícil. Era difícil. Eles começaram mesmo então em 1985, né? Como Guns N' Roses, né? E é louco porque a primeira turnê foi um fiasco. Eles vão até Seattle, não tinham como voltar, vão meio de carona. A van deles quebrou. Quebrou. No caminho. Os caras esperando a carona 2 dias, a carona chegou 2 dias depois, ou seja, perderam todas as datas. Eles não tinham nem onde morar também nessa época. Cara. Aí o Slash fala assim, o único lugar que a gente conseguia dormir e tal era na casa das strippers. Uau. Saca, Los Angeles tem muito striptease, né? As meninas são super gente boa, tem muitas meninas que são do rock. Então elas foram lá e adotaram os caras, deixaram dormir na casa e tal. Dizem que eles eram aqueles pequenos traficantes de drogas, né? Dealer e tal, levava daqui pra lá. Ninguém era bonzinho, né? Não. Ninguém era bonzinho. Eles viviam o rock mesmo. Muita gente ali era poser. Falavam que os caras do Guns N' Roses era aquilo mesmo, cara. Era festa todo dia. Eles queriam viver da banda e não queriam saber, entendeu? Em 86, apesar de serem a banda mais quente de Los Angeles, ninguém queria trabalhar com eles. Também, os caras só davam confusão. Só problema. As casas de show não queriam, porque era confusão. Os empresários não queriam trabalhar com eles. Todo mundo sabendo que era uma banda sensacional. Claro. Aí o cara da Geffen, da gravadora, vai ver um show do Guns N' Roses. Liga pro patrão e fala, queridão, essa banda vai vender muito, cara. Vai vender que nem o Led Zeppelin. Uau. Aí que eles se interessam. Vão assinar o contrato, o Axl já atrasa 1h30. Então foi aí que começou. Eu pensei que fosse só depois do sucesso, do glamour. Não, já na assinatura do primeiro contrato. Primeiro ele atrasa 1h30 para mostrar o que ele é. Aí eles lançam finalmente esse disco. Esse é firmeza, velho. Guns N' Roses, Appetite for Destruction. O nome tem tudo a ver com a fase deles. Eles estavam com apetite mesmo pro sucesso. Eles queriam se vingar dessa fase ruim, sabe? Ele ficar penando. Primeiro single, Welcome to the Jungle. Cara, hoje é um clássico, né? Hoje é um clássico. Mas na época demorou pra pegar. Demorou pra pegar. Aí, aliás, só pegou quando começou a passar de madrugada na MTV, né? Acho que parece que falaram que iam passar uma vez só, né? Exatamente. Mas aí pegou, eles não queriam passar. Aí o cara da Geffen, o dono, liga pra lá e fala, queridão, e aí? Vai ter que passar esse clipe. Tudo bem, vamos passar de madrugada. Rebentou. Todo mundo queria ouvir a música, velho.
Que louco, porque no Brasil acho que foi Sweet Child O' Mine que tocou primeiro, né? Exatamente. E a gente eu tinha a impressão que era o contrário, né? Mas é o Welcome to the Jungle que era o primeiro single. Sweet Child O' Mine é uma música curiosa porque era uma brincadeira, o riffzinho lá que o Slash faz era uma brincadeira. Ele fala, aquilo era de zona. Os caras ouviram no ensaio, toca de novo, toca de novo. O Axl tinha acabado de terminar com uma namorada de 5 anos, ele estava meio broken hearted, sabe? Tava meio com dor no coração. Ouviu aquilo, fez a letra na hora ali, sabe? Começou, fez uma letra que seria uma carta para a namorada, virou Sweet Child O' Mine, atingiu as menininhas no mundo inteiro. E os caras também gostavam. Eu adorei a música quando eu ouvi. Sim, aquela música é muito boa, né? Aliás, aquele riff é muito bom, né? Engraçado que é uma brincadeira, né, cara? Que brincadeira boa, né, velho? Nossa, eu queria brincar assim! Também, é brincadeira de milhões, né, cara? Aí a banda extrapola com Sweet Child O' Mine, eles já vão pro primeiro lugar na parada americana com o disco, velho. Cara, é engraçado que eu ia na galeria do rock e aí eu comecei a meus amigos, pô, você já ouviu o primeiro disco do Guns N' Roses e tal? Eu, pô, não ouvi, que banda é essa? E tal, já tava rolando no underground e tal. E aí eu comecei a ver que meus amigos começaram a deixar o cabelo crescer, as tatuagens começaram a florescer, as botas de cowboy começaram a aparecer. Ou seja, o mundo mudou dali pra frente. Verdade, cara. Uma banda que retomou aquela coisa dos malvados, de gangue. De gangue. De... O Aerosmith tinha, vai. Pra mim, eles ressuscitaram o que o Aerosmith fazia muito bem nos anos 70 até... Até a formação deles é igual a do Aerosmith, né? Também. 5 caras, 2 guitarras, um vocalista tal, a postura toda. Né? Tocavam Mama King, que é uma música do Aerosmith, sempre tocaram nos shows ao vivo, quer dizer, eles sempre prestaram tributo também. Sim. O que acontece é que eles saem em turnê, depois de lançar o Appetite for Destruction, turnê mundial, vão tocar no Monsters of Rock, em 88. 2 pessoas morrem, realmente. Cara... Aí o Slash fala, nós estamos lá tomando uma lá no hotel, feliz da vida, mal público, chega o empresário e fala, cara, morreram 2 pessoas. Ele falou, a gente foi do mais alto ao mais baixo. Cara. Ali pegou, sabe o que aconteceu? A crítica pegou no pé. Sim. Porque a mídia falou, foi culpa dos caras. Entendeu? Essa é o ônus de você... Né, criar muita confusão, né, cara? Exatamente. Porque a responsabilidade vai acabar caindo em cima de você, né, Sempre. cara? Eles lançam ainda mais um disco, em 88, que é esse EP, né? Que é o GNR Lies. Uma gravação meio ao vivo ali no estúdio, umas coisas ao vivo. Eles confessaram que essa gravação ao vivo, na verdade, não foi ao vivo, eles só inseriram as palmas depois. Ah, legal ainda, velho. E tem uma baladinha que eles gravam ali no estúdio, brincando, que é Patience. A música vai pras cabeças, né? Estourou completamente também. Cara, deixou a banda maior do que era. Hein? Como eles eram bons de balada, né, cara? Acertaram a mão algumas vezes, Algumas né? vezes. Só com essa pressão aí do Monster of Rock, em 89 eles dão uma pausa. Ah, sim, né? O Axl desaparece, aí todo mundo começa, sabe, com a falta de... a desandar, cara. Com a falta de perspectiva, o Slash falava, acordava de manhã, não sabia o que fazer, Chapava. O Duff Chapava. O Steven Adler começou a entrar na heroína. Cara, mas é louco, né? Você pega um bando de maluco e dá um monte de dinheiro pra eles. O que eles vão fazer? Chapar. Só depois, em 90, eles começam a gravar o Use Your Illusions, né, o disco. Só que o Steven Adler já começa a dar umas palas, já chega chapadão no estúdio. Baterista, a gente sempre fala isso no programa. Ah, sim. Baterista é essencial, velho. O cara não pode ser ruim. Tem que ser, ele é um motorzinho da banda, né? Se ele não é bom, é horrível. A coisa desanda. Botam o Matt Sorum no lugar dele, um belo baterista. Não, o Matt Sorum já tinha tocado no Cult, ele era meio conhecido ali na cena, né? Os caras do Guns N' Roses foram no show do Cult, ligaram pra ele, o Matt Sorum falou que atendeu o telefone, oi, aqui é o Slash, quer tocar no Guns N' Roses? Beleza, hein, filhote? Grava um disco, lançado em 91, dois discos separados, né? Use Your Illusion, né? E o número 2. Só que tem uma perda aí, pra mim, é fundamental. Quando começa a derrocada da banda, pra mim. A saída do Izzy Stradlin. Izzy Stradlin, um dos maiores compositores da banda, um cara que ficava ali sempre na moral. Sim. Ele tinha encaretado, ele falou assim que deu uma careteada. Começou, né, quando você tá malucão ali, você ainda leva essa vida, mas quando você não tá, velho... Fica vendo aquele bando de maluco na sua Só dando volta. bala, meu. E o Axl ainda faz isso, faz aquilo. E ele era amigo de infância do Axl. Sim. Ele fala, queridões, Tchau. tchau. E é legal que ele foi o único que saiu na boa, né? Foi. Sem brigar, né? Aliás, né, Ele era muito amigo, né? Ele era muito amigo dos caras. E aliás, dizem que na turnê, tal, quando o guitarrista que o substituiu sofreu um acidente e chamaram o Izzy pra terminar a turnê e ele foi de boa e falou: ah, eu fui porque a turnê ia passar por países tropicais. Ele queria aproveitar um solzinho. O cara que entra no lugar dele é o Gilby Clarke. O Gilby Clarke. Que ficou ali uns anos, mas o Gilby Clarke, fala, ele nunca se sentiu parte da banda. Eu falei um Clarke agora. Clarke. Mas ele nunca foi parte da banda. Ele pegava, tocava, tá aqui o seu cheque, meu queridão, muito obrigado. Sim. E ele sai na turnê, né? Esse é o lance mais louco. O Axl vira dono da marca, nessa época. Sim.
Fala pros caras assim, ó, seguinte, pra banda continuar, Guns N' Roses é meu. E aliás, começa uma fase meio megalomaníaca da banda, né? Aquele clipe de November Rain, que parece um filme, é um dos clipes mais premiados da MTV, mas tem 8 minutos e pouco, é uma gastação de grana. Parece que é a fase quando o Axl começa a usar a sunguinha branca. Ah, então essa fase é ruim. Tenta continuar cantando muito, mas ele se afasta da banda, começa a dar piti, começa a sair no meio de show, né? Começa a causar tumulto. Sim. Tem tumultos gravíssimos nessa turnê. St. Louis, os caras quebram tudo. O Axl fala, minha voz não tá rolando direito, sai do palco. Quebram tudo, quase morre gente. Em Montreal foi a mesma coisa, né? Aquela turnê com Metallica, né? Ele também parou no meio, falou que o som tava ruim e tal. Foi o dia que o James Hetfield se queimou, o Metallica fez um show mais curto, daí falaram, pô, Guns N' Roses faz um show mais longo para compensar. A Axl entrou, teve um chilique, não tô ouvindo minha voz, saiu, quebraram tudo de novo. Quer dizer, muitos problemas, a banda ficou com uma má reputação, né? Isso foi ruim, cara. Sim. Cara, e acho que foi aí que começou a derrocada da banda, né? Eu acho, cara. 2 anos e meio de turnê, Cleber. É Os caras muito longa, né? 2 anos e meio é uma das turnês mais longas da história, né? Mais de 200 shows. Imagina só convivendo com um ego infladíssimo do Axl. Os caras tudo malucão, né? Que eles estavam completamente doidos na época. Só podia dar treta, né, velho? E o próximo disco? Como seria o Então, próximo disco? eles começam lá em 94, eles voltam da turnê. O último show em Buenos Aires. Buenos Aires. Passaram pelo Brasil, Passaram né? pelo Brasil. Eu acompanhei a banda, Sim. eu tive um almoço com eles, menos o Axl, assim. O Slash foi mais ou menos, assim, ele foi meio chatinho, depois ele voltou, foi gente finíssima. Cara, foi um dos maiores shows deles, né? O maior público que eles pegaram foi no Rock in Rio, com 142 mil pessoas. Eu tava lá, cara, o show foi impressionante, assim. Foi Eu vi você pulando ali no meio do Você público. viu, né? Meus cabelos ali, coisa linda, né? Eu fiquei chapa do Duff, meu. O Duff foi muito gente boa nessa época. Depois que eles voltam, né? Acabou em 93 a turnê, eles voltam lá para os Estados Unidos e ainda lançam o Spaghetti Incidente, que esse aqui que é um álbum de covers, né? Sensacional. Eu gosto né? pra caramba, cara. Eles prestaram um tributo às bandas que eles mais gostavam. Tem Damned, tem UK Subs, tem Fear, só banda punk, né? Engraçado. Eles salvaram a vida de muitos punks, velho, né? Os caras com a grana que eles receberam de royalties e tal, né? Compraram casa, pagaram as contas. E é verdade, né? cara. Tem verdade. até Nazaré também. Tem umas bandas que não são Sim. punk, só pra falar. Tem a primeira aqui, Sim, I Don't Have You, um cover dos anos 50. Claro. Né? Acertaram a mão aqui, mas já tinha sido gravado esse disco, quer dizer, não mudou muito na carreira deles, né? E é um disco meio despretensioso, né? É Completamente. mais pra cumprir contrato, acho. Né? Também acho. Já tinha grana mesmo, quero gravar, vamos lá prestar um tributo para as nossas bandas, né? Sim. Então lá em 94, gravam uma música, Sympathy for the Devil, né? Entra na trilha de um filme, a banda fica meio né? Naquele, como é que chama? Banho-maria. Fica em banho-maria, o Axl meio enrolando. 96, o Slash é a vez dele. Queridões, cansei também. Aí acabou a Aí banda. desandou. Só sobrou o Duff, que depois é demitido também. O Axl era o dono, né? Não queria, era coisa com ele. O que acontece, velho? Eles ficam anos sem fazer nada, né? Até- Naquela expectativa de lançar o Chinese Democracy. Que, A aliás- banda perdeu a relevância. Cara, perdeu a relevância e virou uma banda cover de si própria, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de abrir 2 shows do Guns N' Roses, né, com a Plebe Hood. Abrimos um em Brasília e outro em São Paulo. Qual fase? Agora. Faz alguns meses, no ano passado, né? E isso, no ano passado isso é 2014. Cara, é uma banda cover do Guns N' Roses, cara. Não causa o mesmo impacto, o público já é menor e tal. Tocamos num ginásio em Brasília, tocamos aqui no AMB aqui em São Paulo e tal. Tem aquela garotada que tem aquela comoção e tal, mas a banda já não é mais a mesma. O Axl não tem voz. É triste ver uma banda chegar numa fase dessa. E tem 3 guitarristas para substituir o Slash. Porque o que funcionou no começo era a determinação deles, era a amizade entre eles, Sim. né? Porque era realmente uma coisa de irmandade. Era uma banda de Perdeu verdade, Era uma né? banda de verdade, velho. Eu acho, que nem a gente falou, Uhum. do hard rock é a banda mais importante dos últimos tempos. Sim, com Não vejo certeza. ninguém que tenha superado a importância do Guns N' Roses. Com certeza. Viva Guns N' Roses. Viva o Guns N' Roses, Clemente. É, Viva nós. nós também, meu. É, claro. Viva o Chico Barrigudo. Chico Barrigudo. Eu não ia falar nada, né? Não pode falar nada mesmo, viu, tio?